aí, meu povinho lindo? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Este que vos fala é o V-Black Teorias, e hoje lhes trago a primeira parte dessa nova teoria, ou fanfic, de Eu em 10XD. E como é de costume, antes de iniciar essa história, iremos fazer uma oração ao Deus Jabiroca, e começar essa fanfic com estilo. Senhor Jabiroca, estamos aqui reunidos para glorificar teu nome, para continuarmos a traçar a nossa trilha de farinha. Continuai espalhando a bondade e o pó. Cheirar farinha. Escrever sem parar o dia inteiro. Ver aqueles rentais bem safadinhos. Recomendar Boku no Pico pros não otakus. Dar um tapa na bunda da Rias. Diante de tudo isso, nós te pedimos que abençoe todos aqueles que ouvirem essa fuleiragem até o final, e que todos aqueles que derem dislike morram. Amém. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de DXD? Episódio 1. Prólogo. A história se inicia, comigo em casa assistindo um DXD, durante uma chuva bem forte. Até que do nada, uma usina nuclear que ficava perto da minha casa acabou explodindo, e voou material radioativo para tudo quanto que é lado. E como a janela do meu quarto estava aberta, uma gosma radioativa acabou caindo no meu celular, e logo a tela ficou toda bugada, e a imagem da Rias olhou para mim e disse: "E aí, V-Black, você quer vir pra cá e se divertir com a gente?" E eu digo que sim. E logo, a Rias estende a mão pra mim, e eu pego na mão dela. E do nada, eu sou sugado pra dentro do meu celular. E lá, eu tava em um lugar muito estranho, do qual era composto por várias placas digitais, e em algumas delas, estavam alguns dos vídeos que eu já postei até hoje. E após um tempo andando, eu acabo sendo chamado por uma voz misteriosa até um lugar, do qual era como se fosse uma rachadura em uma parede, e através dela saía uma forte luz. E após atravessar aquela rachadura, eu acabo me deparando com uma sala toda branca, da qual havia uma mesa com 2 cadeiras. Então, eu me sento em uma cadeira, e fico descansando as pernas, já que fazia um tempo que eu estava andando por aquele lugar. Mas do nada, um homem bem alto aparece na cadeira à minha frente, e logo ele diz o seguinte, enquanto que ficava me encarando: "E aí, V-Black? Lembra de mim?" E ao olhar melhor aquele homem, eu na hora digo: "Deus Jabiroca, é você." E assim que aquele homem balançou a cabeça em sinal de confirmação, eu dei um abraço no Deus Jabiroca, enquanto dizia: "Então, Deus Jabiroca, será que você poderia me mandar pra algum mundo de anime? É que eu tô meio entediado esses dias, e já que não tem como eu sair daqui mesmo, o senhor talvez poderia fazer isso por mim, né?" E ouvindo isso, o Deus Jabiroca apenas dá um suspiro, enquanto que me afastava dele, e logo em seguida dizia: "Já sei, você quer que eu te mande pra DXD, e que você tenha um monte de poderes apelões. Estou certo?" E eu digo o seguinte, com uma cara bem impressionada: Eu ia escolher outro mundo, mas como esse anime em questão é meio safado, eu aceito ir pra lá." E logo o Deus Jabiroca diz o seguinte, com uma cara de preguiçoso: Tá, você vai pra lá agora, e dessa vez, os inscritos é quem vão te dar os seus poderes, e nem adianta pedir um poderzinho a mais, porque eu tô com muita preguiça agora, e como os inscritos não gostam muito de esperar. Em nome das teorias /fanfics, eu, o Deus Jabiroca, o envio agora para o mundo de DXD, com poderes e personalidade decididas pelos inscritos. E quando eu ia falar alguma coisa, o ambiente ao redor ficou todo branco, e do nada, eu reapareci em um lugar muito estranho, que tinha a aparência de uma cidade medieval, e haviam várias presenças demoníacas ali, das quais estranhamente eu conseguia sentir perfeitamente. Então, comecei a andar por aquela estranha cidade, até que eu acabo percebendo que haviam vários anjos caídos lutando contra demônios, e alguns membros do clã Fênix estavam ali no meio da briga. Então, eu entro dentro de uma casa qualquer daquela cidade, que logo acabo percebendo que toda a cidade estava abandonada, e que era provável que aqueles seres estivessem lutando faz tempo, já que haviam esqueletos dentro daquela casa, e eles emanavam uma presença sobrenatural.
E quando eu já estava todo perdido com tudo aquilo, eis que o meu bolso começa a brilhar, e logo eu tiro de dentro dele um papel, do qual estavam escritos todos os detalhes sobre o meu personagem. E logo eu percebi que tinha os seguintes poderes. Todos os poderes e habilidades do Titã Fundador. Os poderes do Rimuru Tempest. E os poderes de Satoru Gojo. E para finalizar, eu havia voltado 1000 anos antes da história original se iniciar. E sabendo disso, eu na hora penso. Peraí, aqui não tá dizendo qual é a minha aparência, e não tem espelhos por aqui. Assim, eu saí de dentro daquela casa, e comecei a procurar por alguma superfície transparente, da qual eu pudesse usar de espelho, por assim dizer. E logo, eu vejo que havia uma poça de sangue fresco no chão. Então, me aproximei da poça de sangue, e a usei para ver o meu reflexo. E assim que vi qual era a minha aparência, quase tive um troço na hora. Eu estava com a aparência do Eren, de Shingeki no Kyojin. E logo, eu saí daquela cidade, já que eu não sabia usar os meus poderes direito, pois o meu personagem tecnicamente havia nascido agora. Então, eu comecei a andar para bem longe daquela cidade, até que eu encontro uma caverna, da qual era até que aconchegante. Assim, eu fiquei naquela caverna por alguns meses, treinando os meus poderes, e pensando no que eu ia fazer da vida. E ao fim do treino, eu estava extremamente forte, podendo bater de frente com quase qualquer entidade daquele mundo. Mas ainda tinha um probleminha. Em questão dos poderes do Rimuru, eu não estava conseguindo usar lá muitos poderes, já que pelo que eu percebi, nesse mundo, os poderes desse personagem me dão várias habilidades, e entre elas está a de aprender e copiar qualquer tipo de magia. E como eu não tinha nenhum livro de magia, eu na hora pensei no seguinte. Bom, vou ter que fazer uma visitinha às demais facções, para pegar alguns livros de magia emprestado. Assim, eu usei as habilidades do Gojo para sair voando, e comecei a visitar as bases de cada uma das facções, roubando vários livros de magia, sendo que eu pegava aqueles que continham as magias mais fortes. E depois de pegar bastante livros, eu comecei a ler todos eles, e fiquei praticando aquelas magias por 3 meses. E após esse tempo, eu já havia conseguido a maioria dos poderes do Rimuru, sendo que sinceramente, o bicho é tão apelão, que só com metade do poder ele já solaria muita gente. E depois de tudo isso, eu fui secretamente até a base de uma facção qualquer, para pegar uma das peças de xadrez, das quais eram usadas para transformar os seres vivos em servos. E assim que tive posse de uma peça, eu usei os poderes do Rimuru, para multiplicar aquela peça, juntamente com o tabuleiro. E depois disso, eu voltei até aquela cidade medieval que eu havia mencionado no comecinho, e comecei a matar todos os anjos caídos e demônios que estavam ali, para logo em seguida eu absorver as almas deles. E após essa chacina, eu entro na maior casa daquela cidade, e coloco o tabuleiro em cima de uma mesa, para logo em seguida eu converter todas aquelas peças, para que elas ficassem de outra cor, e portanto, elas não pertenciam mais a seu clã de origem. E após isso, eu comecei a reviver alguns anjos caídos, para logo transformar eles nos meus servos por assim dizer. E pelo fato de ter os poderes do Titã Fundador, e do Rimuru Tempest, eu dei um titã para cada um dos meus servos, junto com alguns poderes. E após isso, eu comecei a mandar os meus servos para a Guerra dos Clãs, que ainda estava acontecendo, mesmo com todos os líderes de clãs perdendo inúmeros servos. E assim, os meus servos começaram a fazer uma enorme matança, até o ponto de fazer com que alguns líderes ficassem gravemente feridos. E em um certo momento da guerra, os dragões Drake e Albion acabam se metendo no meio de toda aquela briga, e como consequência os dois acabam sendo destruídos, e suas almas são seladas em Sacred Gears. E após algum tempo, Deus aparece para lutar, e começa a matar vários demônios e anjos caídos, e até mesmo alguns dos meus servos. E no finalzinho dessa guerra, eu comecei a lutar, e acabei fazendo um mar de cadáveres. E vendo isso, Deus começou a lutar comigo, e a luta entre nós foi bem complicada, já que nenhum de nós estávamos conseguindo acertar golpes um no outro. E durante a luta, Deus mandou seus anjos para cima de mim, mas eu rapidamente matei a maioria deles, e continuei a lutar contra ele.
E após um tempo, eu mandei os meus servos mais fortes para lutar contra Deus, e ele por sua vez, ficou lutando contra eles com uma certa dificuldade. E quando ele já estava esgotado, eu aproveitei a chance, e atravessei a minha mão no coração de Deus, fazendo com que o mesmo morresse na hora. E quando eu já ia absorver a alma de Deus, os líderes dos outros clãs entraram na minha frente, e impediram que eu fizesse isso. E assim, a alma de Deus saiu de seu corpo, e foi para o céu. E vendo que aqueles miseráveis haviam feito eu perder a chance de conseguir poderes divinos, eu parti para cima deles com muito ódio, e comecei a deitar eles na porrada, até que eu me canso de bater neles, e vou embora, deixando todos com uns 14 dentes faltando na boca. E por causa disso, os clãs pararam de lutar entre si, e se iniciou um período de paz. Mas essa paz era somente entre as demais facções, já que, segundo os demais líderes, o meu clã era o mais forte, e por isso ele deveria ser aniquilado, para evitar que eu acabasse declarando guerra um dia. E quando os líderes dos demais clãs, junto com um imenso exército, estavam prestes a vir ao meu encontro, com o intuito de me matar, eu me transformei no Titã Fundador, e dei um grito bem alto, usando certos poderes adicionais, fazendo assim com que as memórias de todos fossem alteradas. E após isso, todos haviam esquecido completamente do meu clã, mas ainda se lembravam da guerra entre as facções, e que Deus havia morrido. E após fazer essas alterações na memória de todos, eu selei o meu próprio clã em um cristal gigante. E pelo fato de não querer esperar 1000 anos para a história começar, eu comecei a dormir. 1000 anos depois, eu acabo acordando de meu sono, e vejo que tudo havia mudado, e que o mundo agora estava mais avançado. E quando eu já ia começar a andar por esse novo mundo, eis que um meteoro cai ali perto de onde eu estava, e como sou muito curioso, fui até o local da queda do meteoro. E chegando lá, eu vejo que aquilo não era exatamente um meteoro, e sim a Bustear. Eu acho que é assim o nome. E na hora eu penso: ué, como raios o dragão imperador vermelho caiu do céu, se até onde eu me lembre, Oisei praticamente nasceu com ele. E quando eu me aproximei daquela manopla, ela virou uma espécie de luz verde, que logo em seguida entrou dentro do meu corpo. E na hora sinto que o meu corpo havia ficado mais forte, mas eu não ligo muito para isso e começo a andar por aquele mundo, procurando alguma coisa para fazer. E depois de um tempo andando, eu acabo me deparando com uma enorme escola, e na hora eu penso: então essa é a escola do Issei. Hora de dar uma alterada nessa história. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.